Oi gente, eu sou a Yuri do blog Minha Vida Literária e esse vídeo faz parte da segunda parte do meu Bookshelf Tour de 2016. No último vídeo eu mostrei pra vocês os meus livros da minha estante de lá, aliás, das minhas prateleiras de lá. E hoje eu vou mostrar pra vocês todos aqueles que estão nas minhas prateleiras aqui ao lado da estante. Então eles ficam nessa parede aqui, dá pra acho que vocês verem um comecinho dela. Então vamos lá ver os livros. Bom, então começar com a visão geral pra vocês verem que livros eu vou mostrar, né? Eu vou começar de lá de cima, que são onde ficam meus clássicos, depois passo pra cá que tem um pouco de tudo misturado. E a última aqui, que são de Killitz, principalmente da Sophie Kinsella e da Meg Cabot. Bom, aqui no canto ficam os meus pockets, né? Então são clássicos pockets. Aqui de cima do Dublinenses, que são contos do James Joyce. Eu ainda não li nada do Joyce, então preciso ler assim que possível. Aqui em algum lugar do passado do Richard Matheson, que na verdade não é bem um clássico, né? Ele é um livro... quase derrubei tudo. Ele é um livro mais recente. Tem filme, né, adaptado dele. Mas por ele ser dessa edição pocket e tal, eu deixo tudo junto aqui. Logo aqui embaixo tem o Carteiro e o Poeta. Acho que não sei se dá pra ver muito bem. Que também deixo por ser pocket, não tanto por ele ser um super clássico, porque embora ele seja um livro bem conceituado e tal, ele é um livro recente também. Aí aqui a gente já começa então Jane Eyre, da Charlotte Brontë, um dos meus livros favoritos da vida. Os meus da Jane Austen, então Emma e a Abadia de North Anger. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Aqui Tristão e Isolda, que na verdade não se sabe quem é o autor aqui da lenda, né, da história. Eu ainda não li, ele é uma tragédia, inclusive a tragédia que inspirou a criação de Romeu e Julieta. Aqui o livro da mitologia, do Thomas Duffield, que na verdade também não é assim um clássico, né, ele conta mitologias gregas. Não sei se aqui são só gregas ou se tem romanas também. E eu deixo aqui também por ser pocket. Aí Édipo Rei, do Sófocles, que também é uma tragédia. Alice no País das Maravilhas, essa minha edição aqui, ela na verdade é uma edição resumida, adaptada, não é o texto integral. Quando eu descobri eu fiquei bem brava, porque enfim, né, não é o texto integral. Aí aqui o meu Alice, de verdade, aqui tem essa edição da Zahar, que tem Alice e Alice através do espelho. O Contos de Fadas também da Zahar, que reúne diversos contos diferentes, de vários autores, os Greens, os irmãos Green e vários outros. Um livro de tragédias de Shakespeare, esse aqui ele tem Macbeth, Romeu e Julieta e Otelo, eu já li. Minha favorita dos três eu acredito que seja Otelo, embora eu também goste muito de Romeu e Julieta. E aqui tem comédias de Shakespeare e sonetos dele. Então não são todas as comédias, são algumas. Acho que a maior parte das comédias, aliás, está aqui, mas não são todas. E os sonetos dele. Depois a gente vem aqui para as minhas edições da Landmark. Então, A Volta do Parafuso, do Henry James, que tem vídeo meu aqui no canal falando sobre ele. Grandes Esperanças, do Charles Dickens, que tá na minha meta de leituras desse ano. O Grande Gatsby, que ele, na verdade, é um clássico, mas ele é mais contemporâneo, na verdade, né? Não tão contemporâneo, mas ele é do século XX, então ele é mais recente que esses outros. E muitas pessoas me perguntam da edição da Landmark, porque ficam na dúvida se ela é uma boa edição ou não. Na realidade, eu acho que o único livro que eu tenho dessa da Landmark, né? Então dessa editora, que eu já li, foi A Volta do Parafuso, que eu li nessa edição mesmo, né? Eu não me lembro de encontrar erros de revisão e tal. Então, a tradução me pareceu ok também, mas é difícil a gente saber sem a gente ter o original, sem estar lendo o original. E embora a minha seja uma edição bilíngue, eu não li a inglês, eu só li direto no português. E as minhas da Jane Austen que eu tenho aqui, por exemplo, eu comprei depois de já ter lido os livros dela. Então aqui Orgulho e Preconceito, Persuasão e Lady Susan, que eu ainda não li, que eu vou ler. Mas o que eu gosto muito dessas edições da Landmark é que além de eu achá-las bem bonitas, elas são bilíngue. Então tem o original aqui, apesar de tudo. Então se dá problema de revisão, tem o original pra quem lê inglês, né?
E aqui também da Jane Austen, só que é uma edição da Martine Claret, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, foi nessa edição que eu li. Esse aqui ao lado, então, As Memórias Perdidas de Jane Austen, ele é um romance contemporâneo, na realidade, contemporâneo que eu digo porque ele foi escrito há pouco tempo pela Sarah James, e ele é um romance baseado na vida da Jane Austen. Ele não é a biografia de fato dela, mas é uma história romanceada, baseada nessa biografia. Então é uma história de ficção baseada em fatos reais da vida dela. Eu amei demais o livro, eu recomendo muito, principalmente para quem gosta da Jane Austen, porque é um livro bem gostoso mesmo de ler. Aqui é a edição da Penguin, então Jane Austen e Charlotte Brontë, Juvenilha. É um livro que reúne os textos que ambas escritoras escreveram durante a juventude delas, né? É gostoso principalmente pra gente ver o amadurecimento delas como escritoras. E aqui o retrato de Dorian Gray, de novo, do Oscar Wilde, então aqui é a edição da Penguin. Aqui a gente tem a edição dos clássicos que a editora Leia lançou. São os textos integrais, não são adaptados. Então, Fantasmas de Canterville, do Oscar Wilde. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que quem lê esperando ver a história lá do filme do Tim Burton, né, com o Johnny Depp no papel, vai se decepcionar, porque ele é diferente. E embora ele seja assim, meio que uma história de terror, ainda assim ele é uma história infantil. Então, ele não tem aquela carga do terror, né? Ele é uma história infantil. Tem um desenho da Disney que é adaptado desse filme, desse livro, e ele é exatamente o livro. Então, eu recomendo muito para vocês terem uma noção melhor da história. E o Mágico de Oz, do clássico, né, da história, recomendo bastante para vocês. E o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que eu ainda não li. Aqui tem as minhas edições de O Morro dos Homens Uivantes. Então, essa aqui, que é capa dura, da editora Abril. E essa aqui é uma da editora José Olímpio, que é de, acho que 50 e alguma coisa, esqueci o ano, mas é uma edição maravilhosa. Aqui é Machado de Assis, então Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Do Tolstói e Ana Karenina, que eu comprei esse ano, ainda não li. Aqui do Milan Kundera, que também já é, então, mais contemporânea, do século XX, não é um clássico tão antigo quanto os outros. Então, A Insustentável Leveza do Ser, eu ainda não li. O Amante, de Lady Chatterley, que também é do século XX, se eu não me engano. As Relações Perigosas, que ficou, acho que mais conhecido ultimamente, né, assim, não tão... Mais conhecido, eu digo assim, ele já é um livro bem conhecido, mas ultimamente ele teve mais destaque por causa da minissérie da Globo. E o livro, Segundo as Intenções, é uma adaptação contemporânea baseada nele. Recomendo bastante, tem resenha minha dele no blog. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que eu tô pra ler esse ano. Essa edição de Shakespeare, que tem Hamlet, Rei Lear e Macbeth, que eu também tô pra ler assim que possível. Daqui eu só li Macbeth até então. E as minhas edições da Barnes Noble, The Secret Garden, que eu ainda não li, pretendo ler esse ano. The Complete Sherlock Holmes, então todas as histórias do Conan Doyle de Sherlock Holmes. E o meu xodó também, que é aqui, The Complete Works of William Shakespeare. Então todos os trabalhos de Shakespeare nessa edição maravilhosa da Barnes Noble. Passando para essa fileira daqui, eu vou começar desse canto que eu já tô aqui. Aqui tem o meu box da Nora Roberts, então álbum de casamento, Mar de Rosas, Bem Casados e Felizes para Sempre. Eu só li álbum de casamento até então. Mar de Rosas, método de leitura desse ano. Outros romances da editora Arqueiro, aqui no caso Uma Curva no Tempo, que é um dos meus livros favoritos de ultimamente, né? Foi o livro que eu li ano passado e eu amei. Querida Sul, que também recomendo muito para vocês, é um romance que se passa na época da Primeira Guerra Mundial, primeira ou segunda, acho que da Primeira Guerra e depois da Segunda junto. Não, acho que é só a Segunda Guerra, eu não lembro agora, mas se passa no período de uma das guerras, eu acho que é a Segunda, e ele é um romance inteiro em cartas, então toda a história é contada por troca de cartas. A Linguagem das Flores, que eu recomendo muito pra vocês, o livro é lindo, lindo, lindo. O Bangalô, Neve na Primavera e Violetas de Março, da Sarah Dill, que eu também recomendo demais pra vocês, principalmente Violetas de Março, eu gosto muito desse livro. Eu não tô mostrando aqui as capas deles, tá? Porque tá difícil de eu tirar por ter outros aqui em cima, que são os romances de banco, e que eu já mostro pra vocês. Aqui começam os meus livros da Cecília Ahern.
Como Se Apaixonar, que foi o mais recente lançamento dela pela Novo Conceito, que eu li e gostei, mas não foi nada demais. A Lista, que acho que foi um dos que eu menos gostei dela. Simplesmente Acontece, que é um dos meus favoritos. Ele também é inteiro por troca de cartas, bilhetes, e-mails. E tem o filme dele, que saiu ano passado. O livro é melhor ainda que o filme, recomendo muito pra vocês. O Presente, que ele se passa na época do Natal. O Livro do Amanhã, que eu amei também quando eu li. E eu achei a premissa dele bem interessante, já que a personagem aqui, ela recebe um livro e ela começa a ver o futuro dela naquele livro. Ela sempre vê o dia seguinte, o que vai acontecer na vida dela. A Vez da Minha Vida, que tá pra eu ler na minha meta pra eu ler esse ano, porque eu ainda não li. E Peça Eu Te Amo, que é meu favorito da autora e também um dos meus favoritos da vida. O meu não é a edição da Novo Conceito, é a primeira que saiu aqui no Brasil. Aqui tem O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que foi publicado pela editora Intrínseca. É um dos meus livros favoritos também. O livro é maravilhoso, eu amei a história, só que ele é um livro assim, um pouco confuso no sentido de que a cronologia dele é toda alterada. Ela dá saltos assim no tempo, então você tem que ficar meio que atento às datas para entender certinho o que está acontecendo. Mas a história é completamente mágica, é um romance lindo. Enfim, recomendo muito para vocês. Nós, do David Nichols, que saiu ano passado e tá pra eu ler esse ano também, gosto muito do autor. Resposta Certa, também do David Nichols, que eu li, eu gostei, ele é mais divertido e tal, mas não é assim um super romance, como por exemplo Um Dia, que é um dos meus livros favoritos da vida, e eu amei demais. Então tá aqui a minha primeira edição dele, e aqui a edição também de Um Dia, só que com a capa do filme. Eu, aliás, prefiro muito mais essa capa, embora eu nem sempre goste das capas de filmes, né? O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, que eu ainda não li e nem assisti ao filme. Eu quero ler primeiro o livro para depois assistir. A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que eu li recentemente. Ele é um livro também incrível, ele é muito bom, embora ele também seja um pouco confuso. E não dá para explicar uma história, porque ele não tem uma história aqui central acontecendo. São histórias de vários personagens diferentes que se interligam. E o que tem em comum em tudo isso é o tempo. O tempo é o protagonista da história, a passagem do tempo. Quarto, da Emma Donoghue, que foi que inspirou o filme O Quarto de Jack, que está nos cinemas agora e concorrendo a 4 Oscars. É minha leitura atual também, então logo vai ter minha opinião sobre ele no blog. Diário de uma Vida Perdida na Memória, que tá pra eu ler esse ano, também na meta de leitura. Eu gostei muito da premissa da história, que a personagem ela tem Alzheimer e ela vai escrevendo no diário dela e a cada dia ela vai redescobrindo uma nova história. Eu não sei se ela tem Alzheimer mesmo ou se é simplesmente algum outro problema de memória e que faz com que ela tenha que escrever no diário e saber da própria história através daquele diário, né? Mas enfim, tô bem curiosa mesmo pra ler. Aqui, Gonzos e Parafusos, que é uma leitura, parece assim ser bem introspectiva e tal, foi um presente de aniversário. Cante Pra Eu Dormir, que tá na minha lista também pra eu ler agora em 2016. Já me falaram que, ao mesmo tempo que tem pessoas que amaram o livro, tem outras que falaram que acabaram se decepcionando um pouco. Encantos do Jardim, da Sarah Edson Allen. Eu amei A Garota que Perseguiu a Lua, que eu já vou mostrar pra vocês, e eu tô bem curiosa pra ler esse agora da autora, mas o que eu coloquei na minha lista pra 2016 dela pra eu ler foi O Pessegueiro, então tá aqui, e o A Garota que Perseguiu a Lua, que eu falei pra vocês, que eu tô bem curiosa mesmo pra ler. O livro é uma delícia de ser lido, eu amei a história, amei a narrativa e essa capa diva deixa tudo ainda mais lindo. Vou tirar essa caixa que tá aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Uma Questão de Fé, da Jodi Picoult. Eu só li um livro da autora até agora, que foi O Pacto, e foi um dos meus livros favoritos da vida. O livro me marcou muito, é incrível, então eu tô bem curiosa mesmo pra ler esse também. Ele também tá na minha meta de leitura pra esse ano. Aqui são os livros do Zafon, eu vou começar mostrando por Marina, que foi o primeiro livro dele que eu li e que eu gostei, mas que acho que não me impressionou tanto assim. Já A Sombra do Vento entrou para os meus livros favoritos também. O livro é maravilhoso, ele reúne diversos gêneros diferentes e o Zafon é um autor incrível. E aí eu tô para ler os próximos, né? Então o segundo, dessa coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos, que começa com A Sombra do Vento, depois vem O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu, que tá aqui. Esses livros estão mais difíceis de eu tirar, que eles estão bem juntinhos um do outro. Aí tem Morte Súbita, da J.K. Rowling, que vamos ver se eu consigo ler esse ano também, porque eu ainda não li.
E os outros 2 dela, mais assinados pelo Robert Galbraith, O Chamado do Cuco e O Bicho da Seda. Agora o Career of Evil, que é o 3º livro, tá para ser lançado, acho que agora, março, abril. Eu não sei aqui no Brasil quando ele vai sair, quando a Roku vai trazer, mas eu acho que tá para ser lançado também. Aí o Mundo de Downton Abbey, que é um roteiro da série com várias curiosidades sobre ela e tal. O Código da Vinci, roteiro ilustrado, que também é o roteiro do filme, com fotos e curiosidades sobre o filme. A minha edição ilustrada de O Código da Vinci. Adoro o Dan Brown, adoro esse livro. E vou mostrar os outros livros dele que estão ali no cantinho. Vamos lá, espera só um pouquinho que eu já mostro. Tá, então aqui os outros livros dele. Anjos e Demônios, que acho que é meu favorito dele. Eu fico na dúvida se é esse ou se é o Código da Vinci, porque os dois eu achei incríveis. Inferno, que eu também amei. Achei o livro muito bom mesmo. O único dessa coleção do Robert Landon que eu ainda não tenho é O Símbolo Perdido, que na verdade foi o livro do Dan Brown que eu menos gostei. Eu já li, mas eu ainda não tenho. E os outros 2, que é Fortaleza Digital e o Ponto de Impacto, eu também gostei muito dos 2, mas os que eu mais gostei são esses 3 que estão aqui mesmo, que são os 3 que eu tenho. E aqui não são do Dan Brown, mas são outros livros, outros thrillers, né, publicados pela Editora Arqueiro, que é quem publica o Dan Brown. Aqui no caso, o Anjos e Demônios ainda foi publicado pelo selo da Sextante. Então aqui os livros da série do John Verdon, do detetive David Gurney. Então eu sei o que você está pensando, que é o primeiro. Feche Bem os Olhos, que é meu favorito. Não Brinque com Fogo, que eu achei bom, mas foi o que eu menos gostei dos 4. E Peter Pan Tem Que Morrer, que eu achei tão bom quanto Feche Bem os Olhos. São os meus 2 favoritos, então foram o 2º e o 4º. O que eu gosto muito dessa série não é simplesmente pelo thriller, pela história policial, mas é também como o John Verdon desenvolve o personagem, que é o David Gurney, e a relação que ele tem com a esposa. Então essa parte pessoal do livro eu acho muito interessante. O indicado é que os livros sejam lidos sim na ordem, então cada caso é um caso diferente, então não tem uma obrigação de você ler na ordem, de você ler os 4, mas para você conseguir compreender melhor o personagem, o que acontece na vida dele, e mesmo para evitar de pegar algum possível spoiler dos casos anteriores, que às vezes ele cita, né, antes eu tava num tal caso que foi bababá, e aí ele fala alguma coisa que aconteceu num livro antes. Então para evitar isso, o ideal é que os livros sejam lidos na ordem, mas não tem essa obrigatoriedade. Então, só relembrando, o primeiro é Eu Sei O Que Você Está Pensando, Feche Bem os Olhos, o 2º, Não Brinque com Fogo, o 3º, e Peter Pan Tem Que Morrer é o 4º. E aí agora a gente vem pra última parte, que é uma das minhas favoritas da minha coleção, que estão os meus chiquilites, no caso da Sophie Kinsella e da Meg Cabot. Vou tentar focar aqui pra vocês, desculpa o barulho, porque eu tava descendo a escadinha. E vamos lá, aqui em cima tem os livros da Gemma Tolley. A Gemma Tolley é a irmã da Sophie Kinsella, por isso que eu deixei pertinho. Quando em Roma é o primeiro livro que ela lançou, e é o livro dela que eu menos gosto, e é um dos meus chiquilites mais odiados da vida, porque eu detestei esse livro. Mentirinhas Inocentes, que eu já gostei, então foi bem diferente pra mim do que Quando em Roma. Curvas de Aprendiz, que eu nem gostei nem desgostei, achei o livro, fui totalmente indiferente a ele. Manual para Românticas Incorrigíveis, que é o meu favorito da autora, e foi o primeiro dela que eu li, amei o livro. E 1 Milhão de Motivos para Casar, que eu também amei, é um dos meus favoritos dela, é o 2º depois de Manual para Românticas Incorrigíveis, e é o primeiro livro da série da Jessica Wilde. Tem outros 2 livros dessa série para serem lançados, e que eu espero que a editora Record publique assim que possível. Aqui então começam os meus da Sophie Kinsella. Eu tenho essa edição em inglês do Remember Me, que eu lembro de mim, porque eu comprei querendo reler o livro para poder treinar o inglês, mas até agora eu não fiz isso e eu não sei se eu vou fazer. O Segredo de Emma Corrigan, que é meu favorito dela. O meu não é edição econômica, tem muita gente que não encontra mais edições normais dela que não sejam econômicas, então eu recomendo para vocês procurarem no estante virtual, e que é mais possível de ser encontrado. Ainda assim, atentem para a data de publicação, porque se o livro for publicado mais recentemente, é capaz que o livro seja edição econômica também, e não é bem capaz também que no estante virtual não esteja discriminado se é econômica ou não, que às vezes a pessoa que tá vendendo nem sabe se é ou não, né? Mas nos sites, tipo Americanas, Submarine e tal, vai estar discriminado sim. Samantha Sweet, Executiva do Lar, que é bem divertido também. Lembra de Mim. Aqui eu não vou mostrar as capas dos livros, tá? Porque tem coisa em cima, tá difícil de tirar.
Menina de 20, que é meu segundo favorito dela, e fiquei com o Seu Número, que é o meu terceiro favorito. Amo esses 3 livros. Aqui tá, sou eu e ela, então eu vou ostentar a foto da Bienal do Livro, um momento mágico da minha vida. Foi incrível esse encontro. Eu deixo pra vocês também o link do vlog da Bienal, mostrando como foi e também parte, né, da palestra que ela deu lá no evento. Foi maravilhoso. Mostrando os outros livros dela. Então, A Lua de Mel, que eu acho que é um dos livros dela mais possível de que quem leia não goste, porque eu acho que ele é diferente, ele tem um humor diferente dos outros, as personagens são mais velhas, então acho que foge um pouquinho do estilo dela. A Procura de Audrey, que é o primeiro young adult dela, e eu achei o livro incrível, incrível. Também tem vídeo meu falando dele aqui no canal. Quem Vai Dormir com Quem, que é o único dela que eu tenho, que eu ainda não li, e foi o último livro que ela publicou como Madeleine Wickham, que é o nome dela, né? O nome dela é Madeleine Sophie Wickham. Então, ela publicou os primeiros livros da carreira dela, ela publicou como Madeleine Wickham, foram 6 livros, e o último livro foi Quem Vai Dormir com Quem, que na verdade foi o primeiro livro publicado no Brasil sob esse nome, né, do Madeleine Wickham. E aí ela começou a publicar como Sophie Kinsella, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, e só depois ela assumiu que ela e a Madeleine Wickham eram a mesma pessoa, né? Louca pra Casar, que foi o primeiro dela que eu li como Madeleine Wickham, e eu acabei não gostando tanto porque eu não sabia que era um estilo muito diferente do Sophie Kinsella. Os livros dela como Madeleine Wickham, ela escreve em terceira pessoa, e eles têm uma pegada um pouco menos de comédia. Eles têm sim um humor, mas ele não é tão aparente como Sophie Kinsella. Então, pra quem tá acostumado com Sophie Kinsella e espera encontrar isso aqui, vai acabar se decepcionando. Então, eu não aproveitei o livro de fato como ele é por causa disso, porque eu tinha uma expectativa diferente. Já o Drinks pra 3, como eu já sabia o que eu ia encontrar, eu aproveitei bem mais, adorei o livro, adorei como ela trabalha as histórias das 3 mulheres, os conflitos que elas enfrentam, enfim, gostei bastante mesmo. E aqui começam os meus livros da coleção da Becky Bloom, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, que graças a Deus eu tenho com a capa original, não é a capa do filme. É muito difícil mesmo encontrar esse livro assim hoje em dia, então eu também recomendo pra vocês. Procurem no estante virtual, procurem no Mercado Livre, que é mais fácil de vocês acharem. Os Delírios de Consumo na Quinta Avenida, tá? E só pra lembrar, o filme Delírios de Consumo de Becky Bloom, ele é uma mistura do primeiro com o segundo livros. Então, pra quem já viu o filme, se for ler o livro, vai ver que tem muita coisa faltando. E pra quem lê o livro e for ver o filme depois, também vai sentir falta, vai ver que tem muita coisa diferente acontecendo, porque, né, é a mistura deles. Então, só pra evitar também maiores decepções. As Listas de Casamento de Becky Bloom, que é o meu favorito da série até então, e eu acabei manchando aqui, infelizmente. A Irmã de Becky Bloom, que é a edição que eu tenho, a edição econômica, então pra vocês verem como elas são... Esse aqui e o Chá de Bebê são edições econômicas, como vocês podem ver, elas são bem mais fininhas que os outros, mas tirando isso, né, então o papel que é mais fino, então é aquele branco um pouco mais transparente, porque é um papel mais fino, e a capa, que ela é mais luminosa do que as outras, não tem diferença alguma da edição econômica para a edição normal. A edição econômica aqui também da Sophie Kinsella tem abas, tá? Então, para quem quiser saber a diferença é essa. E eu tenho um vídeo falando também aqui no canal só das edições econômicas que existem por aí. Não só da Sophie Kinsella, mas de um modo geral, né? O Mini Becky Bloom, que é o 6º livro da série e um dos meus favoritos da série, eu adorei a história. Becky Bloom em Hollywood, que é o mais recente no Brasil, né? Lá fora o Becky Bloom to the Rescue já saiu. Tô louca pra que ele saia aqui no Brasil, porque esse aqui acaba de um jeito que deixa a gente maluca pelo próximo. E a minha edição de luxo, da Becky Bloom em Hollywood, né? Que eu comprei na Bienal e que eu infelizmente rasguei aqui lá na Bienal mesmo. Mas tudo bem, faz parte, né? História pra contar e eu tô amassando ainda mais o livro, coitado. Aqui já começam os da Meg Cabot, não só Meg Cabot como ela mesma, mas Meg Cabot como Patricia Cabot, né? Então aqui em cima eu deixei os que estão mais voltados como literatura fantástica, sobrenatural. Sorte ou Azar, então, que é livro único. Aqui, Cabeça de Vento, Sendo Nick e na Passarela, que é uma trilogia, né? A trilogia Cabeça de Vento. A Mediadora, que eu ainda não li, eu tô pra ler o primeiro esse ano, pro Desafio Fuscando sobre Tiquilites. Né? Então, a Terra das Sombras, Arcano 9, Reunião, Hora Mais Sombria, Assombrada e Crepúsculo. Insaciável e Mordida, eu gostei mais de Insaciável do que de Mordida, mas de um modo geral essa série não é uma das minhas favoritas da Meg. E aí os romances de época dela, que acho que são os meus favoritos dela.
tanto como Meg quanto como Patrícia. Adoro os livros de época dela. A Rosa do Inverno, que é meu favorito. Retrato do Meu Coração, que ele é uma espécie de continuação de A Rosa do Inverno, porque a história aqui, o protagonista da história, ele é sobrinho dos protagonistas de A Rosa do Inverno. Só que esse aqui foi o livro dela que eu menos gostei dos romances de época. Um Amor Escandaloso, que eu amei, achei uma delícia de leitura. Pode Beijar a Noiva, que eu tô pra ler esse ano, então foi o livro que a Paz sortiu pra mim no Desafio das Gêmeas. E A Dama da Ilha, que eu ainda não li. Aqui a gente tem o Vira-Vira, né, da Garota Americana e do Garota Americana Quase Pronta. A Garota Americana eu adorei, o Quase Pronta eu achei bem desnecessário, achei que não precisava dessa continuação, não curti muito assim o livro. Aqui tem a minha edição de luxo de O Diário da Princesa, que foi a que saiu ano passado para comemorar os 15 anos da publicação da série e também da vinda da Meg pro Brasil. Aí a minha série completa, né, do Diário da Princesa, eu não vou mostrar tudo, deixa eu tirar meus badulaques daqui da frente. Pobre do Snoopy, que caiu. Aí então o Diário da Princesa, a Princesa sob os Refletores, a Princesa Apaixonada, a Princesa Espera, que são os 4 primeiros, e estão entre os meus favoritos da série, adorei esses 4 primeiros. Já a Princesa de Rosa Choque e a Princesa em Treinamento são os que eu menos gosto da série, ficou naquele ponto em que parece que dava pra ter acabado aqui no quarto, aí a Meg continuou e deu uma caída, ficou meio chatinho mesmo. Já a partir do 7º, que é o Na Balada, ela deu um up aqui pra história, reviveu os acontecimentos e aí ganhou uma outra cara, um novo ritmo. Então, Na Balada, a Princesa no Limite, Princesa Mi, Princesa Para Sempre. Nesses últimos aqui, principalmente no Limite, a Princesa Mia dá vontade de bater na Mia, de tanto nervoso que ela dá. Mas pelas coisas, né, que acontecem, mas ainda assim também é meio compreensível e tal, enfim. E o Princesa Pra Sempre, que era até então o último livro da série, que é o 10º livro, eu achei maravilhoso, amei como a Meg fechou a história, né. Só que agora, recentemente, ela lançou O Casamento da Princesa, que é o 11º livro, e na verdade é como se a série agora ganhasse uma nova roupagem, porque até aqui a gente tem uma série infanto-juvenil, e a partir daqui ela colocou uma história adulta, né? Então eu não sei se vão ter outros livros da Mia adulta, né? Mas de certa forma esse é adulto e os demais não. Aqui também a gente tem uma outra trilogia dela, que é uma trilogia adulta, e é a minha favorita dela como Tiquilite adulto. Então a Rainha da Fofoca em Nova York e a Rainha da Fofoca Fisgada. Eu gostei muito do primeiro livro e depois eu gostei demais de como a Meg também deu uma reviravolta nos acontecimentos que eu não esperava e ela finalizou a série de um jeito que me surpreendeu muito. Aqui são os Mistérios de Heather Wells, então são livros chiquilites, comédia romântica, só que com uma pontinha de thriller, né? Então tem um suspense todo acontecendo. Eu só tenho os 3 primeiros livros, eu não tenho os outros 2 últimos. Então tamanho 42 não é gorda, tamanho 44 também não é gorda e tamanho não importa. Gostei deles também e eu preciso, assim que possível, dos últimos 2. Pegando Fogo, que já não é adulto como os que estão aqui, ele já é infanto-juvenil de novo e que eu não curti tanto assim, achei... ficou meio que no mais ou menos. E o Ela Foi Até o Fim, que é adulto também, então é um chiquilite adulto. E ele já é bem divertido, como os outros livros, é bem no estilo Meg Cabot mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar o seu curtir. Não percam o próximo, em que eu vou começar a mostrar, então, os livros dessa estante aqui atrás de mim. Beijos a todos, até o próximo vídeo.